O Brasil vive hoje um momento que certamente ficará marcado na história. A presidente Dilma Rousseff, do PT, está afastada temporariamente do cargo e passando por um processo de impeachment, que pode levar à destituição do cargo. Enquanto isso, a nação vive sob governo interino do vice-presidente Michel Temer, do PMDB, antigo aliado do PT. Mas acontece que há muita coisa em jogo e nós vivemos sucessivos escândalos a cada nova fase da Operação Lava Jato, a cada delação premiada, a cada vazamento de gravações telefônicas. Com isso, os principais partidos da política brasileira estão numa vala de descrédito por uma parcela imensa da população. E é sobre essa situação que nós vamos falar hoje no Conexões. Olá! Conexões de hoje trata da crise política no Brasil e também do governo interino de Michel Temer. E nós vamos conversar sobre esse assunto com dois cientistas políticos e também professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. O professor Pedro Mundim, que novamente está com a gente. Obrigada, professor, pela presença. Obrigado, Camila, o convite. É um prazer estar aqui para falar com os telespectadores de Conexões e na presença do meu colega aqui. E também vamos conversar novamente com o professor Robinson de Sá Almeida, que também é da Faculdade de Ciências Sociais. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Bom, para começar, qual que é a situação hoje do processo de impeachment e quais são as perspectivas frente ao que a gente vê desenhado no Senado? Há maior probabilidade de que Dilma tenha o cargo cassado mesmo? O que vocês acreditam? Como vocês avaliam? Professor Pedro, queria que o senhor começasse. Olha, eu acredito que já são favas contadas. Acho pouquíssimo provável que a presidente Dilma consiga ser restituída ao seu antigo cargo, né? Mas do jeito que as coisas estão hoje em dia também, tudo pode acontecer. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ela de fato já perdeu o mandato e vamos ter que seguir com o Michel Temer até o final. Professor, o senhor? Concordo, a gente vive um cenário de extrema incerteza e o principal fator que gera incerteza é a Operação Lava Jato, porque a cada momento, a cada semana, a cada fim de semana a gente fica esperando qual furo novo da imprensa, né? Nova bomba que aparece. Então a gente não é capaz de visualizar eventuais novos escândalos que apareçam, quem sabe envolvendo pessoas importantes no governo Michel Temer, mas pelo que a gente pode ver, como disse o Pedro, até onde o cenário é previsível, a tendência é de que sim se confirme a saída da presidente Dilma. E se essa saída se confirmar, como vocês acreditam, isso vai se dar mais por questões do jogo político ou realmente por irregularidades legais cometidas pelo governo? Olha, eu vivo dando esse tipo de exemplo em sala de aula, né? A gente chegou num nível de acirramento, vamos dizer assim, ideológico tão grande que no fim das contas o que vai dizer quem está certo ou que lado que está certo? Simplesmente o lado que você se colocar. Se você é um cara defensor do afastamento da presidente Dilma, você provavelmente vai continuar dizendo que ela foi afastada por motivos justos. Se você está do outro lado, vai continuar também dizendo que ela sofreu um golpe, né? Então esse tipo de resolução, no fim das contas e no longo prazo, acho que a gente nunca vai chegar a um consenso sobre o que de fato aconteceu, né? Que ela foi afastada por causa do jogo político, isso está claro, né? Nossas principais lideranças políticas resolveram tirar da cartola essa ideia de um impeachment da presidente e conseguiram implementar por várias razões. A maior parte delas, provavelmente, a gente nem conhece de fato, porque são coisas que são discutidas nos bastidores. Não vão ficar publicamente dizendo por que decidiram destituir uma presidente, por mais que alguns dos motivos que eles tenham utilizado publicamente serviram para esse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que reconhecer que a presidente Dilma errou muito, o PT errou muito, né, e está pagando um pouco o preço de todos esses erros de vários anos. Sim, os erros foram muitos, de forma que as forças pró-impeachment pegam alguns casos específicos, alguns pontos específicos, para tentar levar adiante e com sucesso essa suposta fundamentação jurídica, mas se não fosse isso, seria outra coisa.
Se não fosse isso, que calhou naquele momento, naquele processo que foi aceito no final do ano passado pelo Eduardo Cunha na Câmara, seria alguma coisa ligada à delação do Delcídio ou alguma outra informação que surgisse, enfim. O impeachment é um processo político para o qual se procura uma fundamentação jurídica. Pode haver fundamentação jurídica, mas se as condições políticas não forem favoráveis, o impeachment não acontece. Se houver condições políticas, isso envolve não apenas um consenso de uma parte substancial das elites políticas, da classe política, dos partidos, né, lideranças no Congresso, mas não só isso, da opinião pública, né, a sensação de descontentamento. Um ano praticamente de baixa popularidade nas pesquisas, mais de um ano, né, de uma popularidade extremamente baixa da presidente Dilma nas pesquisas, a crise econômica influenciando todo esse cenário e tal. Se não houvesse isso, poderia haver motivos para uma eventual fundamentação jurídica, mas não haveria processo de impeachment, assim como não houve um processo de impeachment contra o ex-presidente Lula na época do Mensalão, né, em que os contextos ali eram bastante diferentes. Então, sim, é um processo político para o qual se busca uma motivação jurídica. E muito tem se dito a respeito de um golpe político, principalmente quem tem certa simpatia pelo governo, pelas propostas do PT, ou se diz mais à esquerda. O que caracterizaria um golpe? E nesse caso, a gente poderia usar esse termo, que é um golpe? Eu entendo que não. Mas entendo que uma articulação, um complô, uma movimentação de bastidores, uma conspiração, uma movimentação de bastidores para atingir aquele objetivo, a retirada da presidente Dilma e a entrada do vice, Michel Temer, eventualmente, como ficou sinalizado em gravações, né, mais recentes, que foram divulgadas mais recentemente, eventualmente para tentar barrar ou minimizar os efeitos da Operação Lava Jato, conspiração, sim. O termo golpe, eu acho que talvez seja uma coisa de professor, sabe? De querer manter a definição certinha de cada conceito. Então, golpe, eu acho que é um termo que a gente deveria reservar para uma intervenção de força no sistema político, a fim de retirar o governante de uma forma contrária aos procedimentos constitucionais. O impeachment, há uma conspiração, há uma articulação para usar um meio constitucional que está sendo constantemente sancionado, né, pelo Judiciário, pelo Supremo. Então, não se aplica a palavra golpe para esse momento que nós estamos vivendo. Daqui para o intervalo, vou perguntar para o professor Pedro qual que é a opinião dele a respeito aí dessa terminologia, como muitos dizem, se é golpe mesmo que está acontecendo no Brasil. E a gente volta para falar sobre isso e também sobre outras questões envolvendo o cenário político do Brasil no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está discutindo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e também o governo interino de Michel Temer. Nós estamos falando sobre esse assunto com dois professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e também sociólogos, professor Pedro Mundim e professor Robinson de Sá Almeida. Bom, professor, deixei no ar aí a pergunta para o senhor. É golpe ou não? Se eu fosse levar em consideração talvez minhas inclinações ideológicas, eu estaria bastante confortável com a ideia de que, sim, foi um golpe. Mas quando eu olho para as minhas convicções científicas, de fato, eu concordo com o Robson. É um termo que você precisa caracterizar de uma maneira mais consistente. E eu tenho a impressão que se eu for eventualmente escrever sobre isso no futuro, para eu usar esse termo golpe, eu vou colocar entre aspas. Porque provavelmente eu não vou ter evidências empíricas consistentes para caracterizar como um golpe estrito senso, comparado com outros golpes que a gente já viveu na nossa história. Mas concorda com a ideia do professor Robson que existe aí uma conspiração? Sem a menor sombra de dúvida.
né? Bom, em relação a uma possível nova eleição que foi aventada, até mesmo depois que a presidente Dilma foi afastada, existe essa possibilidade ainda? O que essa possibilidade traria de diferente agora nesse cenário? Juridicamente tem que avaliar como essa coisa poderia se colocar e não é necessariamente uma questão científica do ponto de vista da ciência política, né? Se é possível, etc. Se é adequado, talvez por um certo lado seria adequado, não sei se o timing já passou, tá? Tem que analisar isso de maneira mais fria, porque, enfim, já tem um novo governo que toma posse, entre aspas, né, e está tocando a máquina pública, e não sei eventualmente como é que o Brasil ficaria politicamente se a presidente Dilma voltasse e ainda convocasse novas eleições, e a gente tivesse novas eleições esse ano. Por um lado, se a gente gosta de emoção, talvez fosse interessante tudo isso acontecer para a gente ver como é que a democracia do Brasil ia sobreviver a tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se, do ponto de vista institucional, seria a coisa, não necessariamente mais adequada, mas mais propícia para o momento que a gente está vivendo. Mas, como a gente disse no primeiro bloco, né, tá tudo tão incerto que se a gente falar uma coisa hoje, pode ser que daqui a 2, 3 dias, por uma notícia que saiu, tudo que a gente diz caiu por terra e a gente tem que começar a pensar e fazer novas conjecturas. Sim. Eu acho que a gente tem que seguir no máximo que a gente puder, a gente tem que seguir pelos caminhos constitucionais. A conspiração, a articulação, né, de setores políticos aconteceu para levar o impeachment a efeito até aqui, até o momento em que estamos. E as articulações acontecem de ambos os lados, em todos os setores políticos e tal, procurando utilizar os mecanismos constitucionais. Uma saída não constitucional, como a eleição presidencial neste momento, eu vejo de um ponto de vista negativo. Podemos não gostar. O que nós precisamos aprender na democracia é que nós devemos aceitar o governo de plantão, mesmo que não gostemos dele, e aceitar o governo atual, um governo que assume o poder por meios constitucionais, mesmo que não gostemos das suas políticas, das figuras que ocupam o poder, etc. E não buscar saídas particularistas ou de ruptura institucional por causa dessa figura que está no poder agora no momento, com o qual eu discordo, etc. Então, buscar uma saída por uma eleição, teoricamente, de um ponto de vista teórico-conceitual, é uma saída que me agrada. Eu tenho uma tendência mais parlamentarista. Eu acho que o parlamentarismo, embora no nosso país não fosse simples, não fosse fácil adequar um sistema parlamentarista para a nossa situação, o parlamentarismo, em tese, teria saída muito mais fácil para esse tipo de crise em que nós estamos vivendo. Haveria eleição de ambos os lados. Provavelmente seria essa saída. Eleição para um novo parlamento, escolhendo um novo governo, derruba uma governante que é considerada ruim, que perde a sua legitimidade do ponto de vista de apoio popular e das elites políticas, novas eleições para novo parlamento e aí configura um novo governo sem trauma, é o processo normal. Então, uma nova eleição geral, inclusive, não só presidencial, eleição geral para o parlamento, vamos começar do zero? Nunca começa do zero, né? Mas, em tese, vamos recolocar os atores no cenário, novos atores. Essa ideia, em tese, me agradaria, mas não é algo que está previsto nas nossas instituições. E nós já tivemos no passado, na história brasileira, experiências negativas de tentar fazer algum remendo, inclusive a própria adoção do parlamentarismo em 1961, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Tentar fazer um remendo e uma emenda constitucional, alguma coisa assim, só para aquela ocasião, entende? Não vejo essa saída de ocasião
com bons olhos. Porque daqui a pouco vai ser um outro presidente, uma outra presidente, alguma outra crise, vamos sempre ficar remendando e arranjando saídas ad hoc para aquela situação contextual. Não é o caminho, na minha visão. Professor, o senhor falou que a nossa democracia precisa aceitar os governantes, mesmo que não goste deles. Pelo menos pelo que deu para perceber, as pessoas ainda não estão muito... não entendem muito isso, né? Porque não aceitavam a presidente Dilma, apesar dela ter sido eleita pela maioria, grande parte da população simplesmente não aceitava esse governo, apesar dele ter sido eleito. O que o senhor acha? Assim, o senhor concorda? Isso, eu não quero dizer que a popularidade da presidente, do governante de plantão, tem que ser sempre alta. Se governa mal, se há crise, etc., se há uma suspeita, por exemplo, de que a crise atual é causada por uma má gestão no mandato anterior, que foi camuflada, escondida, né, causando uma espécie de um estelionato eleitoral, para a vitória e depois a coisa explode no ano seguinte, ou se assume já realizando coisas contra as quais havia falado durante a campanha eleitoral, né, é natural que não se goste, tá? E qual o caminho institucional? É possível retirar um governante do qual não se gosta? Por qual caminho institucional? Tem o impeachment, ótimo. Então, dá para fazer o impeachment, há condições políticas, há uma motivação jurídica, e aquilo que eu falei, vai se procurar uma motivação jurídica. Há apoio na opinião pública? Sim. Há condições de tirar o Temer? Eventualmente o impeachment. Eventualmente uma articulação, uma renúncia, um bloqueio, então, que o leve a uma renúncia, a cassação do mandato pelo TSE, etc. Há mecanismos institucionais. O que eu me referia naquele momento é não querer buscar um mecanismo extra-institucional, extra-constitucional, porque eu não gosto desse fulano. Nosso tempo acabou de novo, professor. Eu acabo sempre Eu sempre esgoto o tempo. Bom, a gente volta no próximo bloco, que é o bloco final do Conexões, dessa vez para tratar especificamente do governo interino do presidente Michel Temer e aí as perspectivas para o futuro do Brasil. A gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre a crise política no Brasil, o processo de impeachment de Dilma Rousseff e também sobre o governo interino de Michel Temer. E esse é o tema desse bloco. Nós estamos conversando com o professor Pedro Mundim, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e sociólogo, e também o professor Robson de Sá Almeida, que é professor também da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e sociólogo. Professor Pedro, começando novamente com o senhor. Em relação ao governo interino de Michel Temer, Michel assumiu, já fez mudanças drásticas, demarcou um posicionamento ali muito diferente em algumas questões do governo anterior, ao qual ele era aliado. Como é que o senhor avalia esse governo, essas primeiras medidas desse governo interino? Olha, do ponto de vista da formação do gabinete, a gente já viu todos os problemas que, em comparação com o governo anterior, né? Como todo mundo está dizendo, só homens brancos, nenhuma mulher, as minorias que foram deixadas um pouco de lado, enfim. Mas isso também acaba sendo um pouquinho controverso, porque muitas vezes você cria determinadas secretarias, mas não passa orçamento para elas. Então, não significa necessariamente que uma determinada política pública está sendo implementada de maneira efetiva, já que não tem dinheiro para tal, né? Mas, enfim, ele fez o que tinha que fazer. E vamos tentar se colocar um pouco no lugar dele. Independente da forma como você chega ao governo ou ao poder, na hora que você senta naquela cadeira, você tem que tocar a máquina. Você tem que governar. E provavelmente você vai governar com seus aliados e, de uma certa forma, com seus amigos. Apesar de a gente saber que em política tem muito amigo da onça. Tá? Mas, de qualquer forma, você vai governar com seus aliados, seus amigos, e você vai montar a equipe que você acha mais adequada para lhe servir aos seus propósitos. Então, naturalmente, a primeira coisa que deve ter acontecido lá em Brasília, nos dias seguintes à posse do presidente interino Michel Temer, foi uma debandada geral de vários cargos públicos, justamente porque eles estão fazendo essa reorganização, né? Que provavelmente ainda está ocorrendo, porque a máquina pública é muito grande, muito inchada,
e você não tem como simplesmente mandar todo mundo embora de uma vez e começar a repor os postos. Mas eu acho que paulatinamente, né, ele está fazendo essa reorganização. E os posicionamentos, as políticas implementadas de maneira mais grandiosas ou mais drásticas foram principalmente na área econômica, né? E pelo que está uma boa parte da nossa mídia, por exemplo, está dizendo, foi uma equipe muito bem montada e talvez melhor até que da presidente Dilma. Mas, enfim, os resultados efetivos de tudo isso a gente vai ter que esperar para ver, porque ainda está muito recente. O Temer tem uma tarefa, ele assume com uma tarefa complicada, que é tentar equilibrar diferentes pontos, conciliar diferentes pontos. Por um lado, resolver, ou pelo menos minimizar, ou encaminhar uma solução para a crise econômica. Essa é a grande tarefa, o grande, digamos assim, mandato que ele tem. E do qual vai depender o seu sucesso e, eventualmente, o futuro do PMDB no governo, eleições de 2018 e tal. Quem sabe até mesmo, em parte, depende do sucesso na economia, o prosseguimento do processo de impeachment e o governo interino Temer se tornar um governo permanente. Então, ele tem que lidar com a economia e nesse aspecto, eu concordo, é ponto pacífico, né, muito batido na imprensa, que ele escolheu bons nomes, experientes, competentes, etc. Mas ele tem que equilibrar isso com as demandas dos seus aliados no Congresso e dos não tão aliados, daquele centrão que fica lá, né, tentando abocanhar, ganhar alguma coisa, negociando o apoio político, né? E das suas forças também, dos setores do PMDB, também, Renan Calheiros, e os mais próximos ao Temer e os não tão próximos ao Temer. E aí ele tem que fazer uma composição política, né? E inclusive pensando na viabilização do impeachment no Senado. E por outro lado, tem que tentar conciliar também um apoio popular, uma boa repercussão na opinião pública. Essas coisas militam umas contra as outras. Então, são coisas paradoxais que ele tem que tentar conciliar. Parece que foi bem na escolha da área econômica e foi mal, notoriamente mal, em alguns aspectos. O Pedro minimizou um pouco aqui o aspecto de não ter mulheres, né? Citou, mas talvez nem seja tão importante. Não, imagino no governo Dilma tinha mulheres naquelas secretarias que não tivessem. Então, isso eu concordo, mas do ponto de vista simbólico, era muito importante chegar já dando uma cara talvez de modernidade, uma cara que surpreendesse. O Temer é aquele que é conhecido por articulações no Congresso, ele é muito mais da área parlamentar do que do Executivo, né, raposa, né, daquelas oligarquias. Se chegasse dando já uma cara moderna, atendendo simbolicamente às expectativas de vários setores da sociedade, colocando na área de ciência e tecnologia alguém propriamente da área, na área de educação alguém propriamente da área, sabe? Não apenas a questão das mulheres e tal. Isso reverteria em pontos para ele. E ele perdeu essa oportunidade, ele teve muito tempo para articular, para combinar as coisas, para escolher bons nomes, sem falar na escolha de nomes que estavam implicados na investigação da Lava Jato, tudo bem, ele é um pouco refém das forças políticas que o apoiam e das outras que querem barganhar alguma coisa para apoiá-lo, né? Mas era meio óbvio que era dar um tiro no pé, colocar pessoas notoriamente, sabidamente implicadas, investigadas na Operação Lava Jato. Mas quem sabe, a partir de agora, ele tem alguma margem de manobra. Ele possa falar, olha, eu tentei atender a esses e esses interesses, não deu certo, agora eu vou escolher os meus nomes,
O Jucá era um nome dele, mas enfim. Agora eu vou ter mais autonomia, porque vocês já sabem que eu tentei atender vocês, mas não deu certo. Agora eu tenho mais liberdade e outros setores têm que se calar e entender isso. Talvez isso possa acontecer. Nosso tempo chegou ao fim de novo. Nosso programa chegou ao fim, infelizmente. Professor Pedro, queria agradecer pela presença. Muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos agradecer também, professor Robson, muito obrigada. Muito obrigado. Bom, e você pode ser um parceiro do Conexões, é só mandar as suas sugestões pelo canal nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, ou então pelo nosso e-mail, jornalismo@tvufg.org.br. E você pode continuar com a gente pelo site da TV UFG, onde você acessa todo o nosso conteúdo. Esse programa é produzido em parceria da TV UFG, com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também a Rádio Universitária. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.